Deus ainda faz milagres. Quem aí crê? Eu creio, amém? Então, nós vamos abrir a Bíblia lá em Marcos, capítulo 5, versículo 20, do 25 ao 34. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar um pouco da mulher do fluxo de sangue. Mas a gente vai começar lá no versículo 25. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastará tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Porque pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? E os seus discípulos responderam, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé curou. Salvou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. O que essa história tem a ver, né, comigo, né? Muito. Porque eu fui essa mulher, não com fluxo de sangue, mas com uma doença. Em 2008, recebi um diagnóstico que mudou completamente a minha vida. Lúpus, uma doença autoimune. Talvez vocês nem saibam o que é isso, nem tenham conhecimento. Mas lúpus, ela não é uma doença transmissível, ela é uma doença autoimune. Algumas pessoas desenvolvem essa doença através de traumas, ou talvez ela até nasça com essa doença. É um desequilíbrio das células ali. Em vez das minhas células me defender das infecções, elas se destruíam entre elas, as células do bem se destruíam. E eu, por muito tempo, sofri e continuo ainda passando por lutas, né? Naquele momento, parecia que tudo tinha acabado. Eu não entendia por que aquilo estava acontecendo comigo. Houve dias de medo, dor, incertezas e lágrimas. Mas foi exatamente nesse deserto que Deus começou uma nova história na minha vida. Mesmo enfrentando a doença e os tratamentos difíceis, que não é fácil. Você recebeu um diagnóstico que você tem lúpus, que você tem 50% de função renal, que em 2008 eu tinha 50%. Foi feita uma biópsia comprovada, grau 4. O que significa o grau 4? Grau 4 significa que você está praticamente perdendo a função renal. Se aquele medicamento não fizesse efeito, eu ia para uma diálise. Se a diálise também não desse muito certo, eu já ia para a hemodiálise. Então, naquele momento, pense, você é uma jovem de 26 anos, recebeu um diagnóstico desse. Para mim não foi fácil. E eu pensava assim, por que, Senhor, eu tenho que passar por isso? Eu sou tão jovem, tenho tanto para viver. Não fumo, não bebo, não uso drogas, não faço mal para ninguém. E por que eu tenho que passar por isso? Questionava Deus muitas das vezes ali, né? Mas foi nesse momento de dor que eu comecei a buscar Deus. Eu não era convertida. Não era convertida. Mas eu comecei a ler a Bíblia. E eu comecei a buscar o meu consolo na palavra, mesmo sem entender o que Deus tinha para mim. Mas eu sabia que, através desse diagnóstico, Ele queria tratar algo comigo, né? E foram bem difíceis o meu tempo ali. Mesmo enfrentando a doença e os tratamentos difíceis que eu fiz, quimioterapia, né? Para quem não sabe, eu fiz 1 grama de ciclosamida. Ciclosamida é um medicamento para quem tem câncer. Naquele momento, eu precisava dessa dose forte de medicamento. Foi entrado com a ciclosamida, foi entrado com corticoide, 60 miligramas. O corticoide acabou comigo. Ele me deu uma cataratas no meu olho direito. Tive que passar por uma cirurgia do meu olho direito. Hoje não enxergo muito bem no meu olho direito. Mas eu passei pela cirurgia, fiz. E continuei lutando. Um dia, uma pessoa me encontrou na rua. E eu sabia que eu não estava bonita. Eu sabia que eu estava feia, né? E aquela pessoa olhou para mim e falou assim, nossa, como você está inchada, como o teu rosto está grande. Gente, aquela mulher acabou comigo. Ela acabou com a minha autoestima. Porque eu já sabia que eu estava feia. Eu sabia que eu estava horrorosa, digamos assim, né, entre aspas, naquele momento. Eu estava quase sem cabelo, bem curtinho, bem Joãozinho, como a gente chama, né?
E o rosto gigante, bem inchado. Porque o corticoide incha. O corticoide destrói, porque é medicamento forte. E a ciclosamida fez o meu cabelo cair. Então, assim, eu estava destruída. Não precisava ninguém me destruir, mas chegou alguém ali e foi ali e me deu me cutucou na minha ferida, que mais doía a autoestima. E muitas das vezes as pessoas vão te tocar, não onde mais te dói. Mas Deus colocou pessoas no meu caminho que me incentivaram a continuar vivendo. Eu decidi que o lúpus não ia definir quem eu era. Nessa época, quando eu descobri tudo isso, eu não tinha nem terminado o ensino médio, para vocês terem ideia. Eu tinha abandonado os meus estudos. Então, eu era uma pessoa que trabalhava de doméstica e, para mim, estava tudo certo. Estava tudo ótimo, aquele trabalho era maravilhoso, recebia bem. Então, eu não tinha expectativa assim, de crescimento. Eu não tinha um olhar assim, que eu precisava estudar, que eu precisava ser alguém na vida, né? Estava parada, estagnada ali. Mas Deus colocou pessoas para me motivar a voltar a estudar, a continuar a viver. E foi então que eu decidi voltar a estudar. Ali eu terminei o ensino médio, depois eu me formei em pedagogia. Cada conquista era uma prova de que Deus estava comigo. Então, às vezes, nós vamos ter problemas de saúde, nós vamos ter pessoas apontando as nossas falhas, os nossos defeitos. Mas na dor, sempre há um propósito. Às vezes a gente não enxerga o milagre, mas o milagre está aqui. O milagre existe. Agora nós vamos lá para João, capítulo 11, versículo 38 ao 44. No 38, diz assim: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Jesus lhe disse: Não lhe falei que se você crer, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam em que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus lhe disse: Tirem as faixas dele e deixem-o ir. Qual é a pedra que você precisa tirar hoje do seu caminho? Para você entender que existe um milagre. Qual é a pedra, irmão? Pare, pense. Qual pedra você precisa tirar hoje da sua vida? Para você ver o milagre, para você entender o milagre, que ele acontece todos os dias na nossa vida. Somos nós que decidimos viver o milagre. Pense, o que você precisa tirar hoje? Qual pedra você tem que tirar e jogar fora da sua vida hoje? Para você ver Jesus na sua vida. A minha expectativa naquela época era de 15 anos. E eu estou vivendo um milagre há 3 anos. Então, lá em 2008, quando eu fui diagnosticada, o tratamento era um tratamento fortíssimo. Mas como a minha doença estava bem avançada naquele momento, já estava no grau 4, então eu já tinha perdido ali 50%, como eu falei para vocês. Os medicamentos tinham que ser fortes. E os médicos falavam assim para mim: precisa fazer, essa medicação ela é muito forte. E nós temos que acreditar que vai dar certo. E tudo que eles mandavam eu fazer, eu fazia. Eu ia todo mês no hospital, todo mês, fazer quimioterapia. Foram 6 meses seguidos fazendo quimioterapia, 6 meses. Corticoide, 3 vezes na semana. Tinha que ir no hospital 3 vezes fazer corticoide, 60 miligramas. Sabe por quê? Porque as dores eram fortíssimas que eu sentia. Sabe o que é você não conseguir dormir? De dor nas articulações, de dor nas suas pernas. Era assim a minha vida. Eu não conseguia dormir. Eu tinha que fazer medicações fortes, tinha que tomar analgésico. Assim era a minha vida. E eu passei por todos os medicamentos. E continuo passando. E continuo vendo os milagres na minha vida. Sabe qual é o milagre? Que às vezes a gente não vê? O milagre é você acordar todos os dias e você ter uma família que te ama.
É você acordar e respirar. É você acordar e conseguir andar e ir para o teu trabalho, sem depender de ninguém. É você estar caminhando sem estar numa cadeira de rodas. É você andar sem a ajuda de alguém. Isso é um milagre. Só que nós estamos com os nossos olhos tão fechados, mas tão fechados, que a gente não percebe o milagre nas pequenas coisas da vida. Mas Ele está com a gente todos os dias. E eu vivo esse milagre. A expectativa era que eu vivesse 15 anos. Porque mas a ciência avançou tanto. Sim, avançou. Graças a Deus que ela avançou, né? E graças a Deus que eu estou aqui hoje. Porque se não fosse a ciência avançar e chegar um novo medicamento chamado rituximab, que é uma quimioterapia também, eu não estaria aqui, talvez. Porque a ciclosfamida falhou. Ela não deu conta de segurar o lúpus. Porque ela é uma doença que ela é forte. Quando ela vem, ela vem. E ele está nos meus rins. Dos meus rins, ele pode ir para o meu olho, pode ir para o cérebro, pode pegar todos os órgãos vitais. Mas ele pegou meu rim. Por isso que ele é tão sério. Assim, no meu caso, ele é gravíssimo. E é controlado através de medicamentos. Eu poderia, hoje, desistir de viver. Poderia pegar e falar assim, Senhor, eu não quero mais viver. Poderia largar tudo. Mas não, eu decidi que o lúpus não vai me vencer. E você tem uma escolha também, todos os dias. Decidir que talvez essa depressão, essa ansiedade, ela não vai vencer você. Porque você tem um Deus. Você tem um Pai que faz milagres ainda. Todos os dias da nossa vida. E eu vivo esse milagre. Eu tenho uma família que me ama. Eu tenho uma empresa que o Senhor me deu, com todas as minhas dificuldades, com todas as minhas limitações. Ele me deu uma empresa. Como que eu posso dizer que eu não vivo milagres na minha vida? Eu vivo os milagres dele. Sirvo nessa casa com amor, dedicação. E hoje estou aqui, contando meu testemunho para vocês. Que é um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre de Deus. Porque se não fosse a misericórdia dele, o amor, a compaixão dele, eu não estaria aqui hoje compartilhando com vocês o que Deus faz todos os dias na minha vida. E não é fácil. Tem dias que eu olho e falo assim, nossa, Senhor, me dá força, porque hoje eu estou sem força. Me dá coragem, porque hoje eu estou sem coragem. Senhor, hoje eu estou sem vontade de ir para a minha empresa. Mas daí eu lembro que Ele me deu essa empresa. Daí eu olho que eu preciso levantar da minha cama. E que eu preciso vencer essa doença todos os dias. Porque ela não pode me dominar. Nenhuma doença pode nos dominar. Nós temos que ser forte. Nós temos que crer no milagre todos os dias. E Ele faz o milagre todos os dias na minha vida. Na vida da minha família. Quando Ele livra a minha família de um acidente. Quando Ele livra as minhas filhas. Quando Ele abençoa a minha geração. É um milagre. Então, como que a gente não pode dizer que a gente não vive um milagre? A gente vive, sim. Mas, às vezes, nós somos tão egoístas, né? Tão egoísta. Porque nós, seres humanos, somos egoístas. Nós somos falhos. Nós não conseguimos reconhecer o que Deus faz na nossa vida. E, às vezes, nós retemos. Nós não contamos os milagres. E o que Jesus pede que a gente faça? Ide pregai o Evangelho a todos. Falem do meu amor. Falem da cura, da libertação. E o que você está fazendo hoje, meu irmão? Você está fazendo isso? Muitas das vezes nós não fazemos. Muitas das vezes nós encontramos o nosso irmão, a nossa irmã, e a gente percebe que ele está ali precisando de uma oração. Muitas das vezes a gente vira as costas e não ora. E não manda nenhuma mensagem para aquele irmão para saber se ele está bem. Ou às vezes não compartilhamos nem o que Deus fez com a gente, por egoísmo. E não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente fale, que a gente conte o que Deus tem feito. Agora nós vamos lá para Gênesis. Gênesis 50, lá no versículo 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus planejou o bem, para que a vida de... Nossa, acho que está errado aqui. Diz assim, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem. Acho que o Eduardo imprimiu errado aqui, gente. Você consegue projetar ali, André, fazendo um favor? Ali diz assim, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Deus transforma a dor em propósito. Eu sou a prova viva, que Deus transformou a minha dor em propósito. Se não fosse
essa doença, eu não vejo ela uma doença, eu vejo ela um espinho na minha carne, para me lembrar todos os dias que eu preciso servir a Deus. E que eu preciso contar o meu testemunho para salvar a vida de alguém, para edificar a fé de alguém. Eu vejo como um espinho na minha carne, me lembrando todos os dias que eu não posso desistir, que eu tenho que alcançar mais vidas, que através do meu testemunho pessoas serão curadas. E eu creio. Quando eu chego na oncologia para fazer o meu rituximab lá, que agora é a cada 6 meses. Ó, melhorou, gente, agora é a cada 6 meses. Antes era todo mês, né? Já melhorou, né? Deus já abençoou, né? Glória a Deus. Daí vocês vão olhar assim, nossa, mas você está agradecendo o remédio? Sim, gente, estou agradecendo. Sabe por quê? Esse remédio é muito caro. Ele é caríssimo. Eu não teria condições de comprar. Eu tive que entrar na justiça para conseguir esse medicamento. Então, assim, eu olho e falo assim, obrigada, Senhor, porque eu consigo ir lá fazer esse medicamento, porque eu ainda estou com o meu cabelo, meu rosto não está inchado, eu não estou deformada. Então, eu olho para Deus e agradeço, todos os dias, o remédio que Ele providenciou. Ah, mas você está falando de milagre, mas você não foi curada. Gente, às vezes o milagre não é a cura. Às vezes é a providência que Deus está te colocando. O medicamento que Ele está te dando para você ter uma vida melhor. Talvez você vai ter uma vida melhor do que uma pessoa que não faz medicamento nenhum. Talvez Deus vai te dar muitos anos de vida, assim como Ele falou que ia me dar muitos anos de vida. E eu creio. Em dezembro do ano passado, eu tive umas crises bem fortes de pressão alta. Fui parar no UPA 2 vezes. Chegando lá, a médica olhou para mim e falou assim, o teu médico te falou que você está com 30% de função renal? Eu olhei e falei assim, não. De novo, mais um baque na minha vida. De novo, mais uma rasteira na minha vida. Confesso para vocês que eu fiquei arrasada. Que eu falei assim, mas não acredito, de novo essa doença. E eu fui para a quimioterapia, né? Que a gente fala quimioterapia porque na oncologia é um medicamento de químio, né? E lá, conversando com o meu médico, realmente, ele falou, realmente, você está com 30% de função renal. E aí eu falei assim, tá, mas estou com 30% de função renal, isso significa o quê? Quanto tempo eu tenho aí de vida aí? Eu sou bem direta, gente, eu gosto de ser bem direta. E eu já fui direto, falei, não me esconda nada, doutora. Eu quero saber quanto tempo eu tenho. Aí o médico falou assim, eu não posso determinar um tempo que você tem. E eu não posso te dizer se a doença vai piorar ou se ela vai melhorar. O que você perdeu, perdeu. Não tem como voltar. Você perdeu. A tendência é perder. Só que eu não posso te dizer que hoje ou amanhã você vai fazer diálise ou hemodiálise. Não tem como eu te falar. Nós vamos acompanhar através de exames. E assim é feito. Cada 3, 4 meses. Exames, acompanhamento, medicamento. Mas muitos vão falar, né? Nossa, mas você está aí falando de milagre, mas você não está curada. Você está perdendo cada dia mais. Sim, eu estou perdendo a função. Mas quem disse que a doença me define? Ela não me define. Ela não me domina. Porque eu penso assim, que quem dá a última palavra é Jesus. Então eu creio, até o último momento, até o último suspiro da minha vida, que Ele pode me curar. E é isso que nós temos que crer. A fé. O que é o milagre? O milagre nada mais é do que a nossa fé. Do que crermos daquilo que nós não conseguimos ver. Porque não está na nossa mão o poder. O poder está na mão do nosso Pai, nosso Criador. E eu creio que Ele determinou para cada um de nós o nosso tempo aqui na Terra. E o que nós vamos fazer com o nosso tempo aqui na Terra? O que nós temos que fazer? Você já se perguntou? O teu tempo, o que você precisa fazer, o que Deus quer que você faça? Eu já perguntei. E o Senhor já me deu todas as respostas. Talvez hoje você precise perguntar para o Senhor o que Ele quer que você faça. O que Ele quer de você. Como Ele quer que você faça. Eu sei o que eu tenho que fazer. E eu estou fazendo. E eu estou vendo a mão de Deus sobre a minha vida. Os milagres. Tem milagres que hoje eu não vou poder compartilhar com vocês. Mas eu tenho certeza que daqui 1 ano eu vou poder compartilhar com vocês. Porque eu vou trazer esse milagre aqui. Para que vocês conheçam esse milagre. Porque foi milagre em oração que eu pedi para o Senhor. Então, assim, nós temos que crer, acreditar que Deus nos cura todos os dias. Seja nas nossas enfermidades, nas nossas crises de ansiedade, depressão. Deus está conosco todo o tempo. Só que Ele quer que você se entregue para Ele. Ele quer que você fale com Ele. Ele quer que você entre no secreto e fale, Senhor, hoje eu não tenho força, mas eu estou aqui. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê força, eu preciso que o Senhor me cure. Se o Senhor não me curar dessa enfermidade, está tudo bem, Senhor. O Senhor me dê condições, Senhor, para que eu possa viver. O Senhor me dê condições para que eu possa entender, Senhor, como lidar com essa situação. Porque às vezes a gente não sabe lidar com a situação que está ali.
Às vezes a gente só pensa em julgar, em condenar. Ai, Deus não me ama. O Deus me colocou essa doença. Tudo é sobre a minha vida. Só eu passo por tribulações. Só eu tenho dificuldades. Olha meu irmão lá, está crescendo financeiramente. Olha, meu irmão está prosperando. Mas você, meu irmão, enquanto você estiver olhando para o teu irmão e não olhar para dentro de você, para você, Deus não vai fazer. Porque você está olhando do lado. Você não está olhando para você. Você precisa olhar para você. Você precisa ter amor à tua pessoa. Você precisa ter cuidado com a tua pessoa. Você precisa ter cuidado com o teu corpo. Se o médico falou para você tomar um medicamento, tome. Por que você não toma? Se ele mandou você fazer uma alimentação saudável, por que você não faz? Faça alimentação saudável. Quando eu comecei lá, eu tive que tirar o sal. Eu tinha que comer comida sem sal. Eu tive que parar de comer carne. Eu tive que abrir mão de um monte de coisas que eu gostava de fazer. Por quê? Porque eu precisava melhorar. Sabe por quê? Porque eu tinha uma filha de 10 anos naquela época. Em 2008, eu tinha uma filha de 10 anos que precisava de mim. Precisava da mãe. E se eu não me cuidasse? Se eu não fizesse os medicamentos? Você acha que eu estaria aqui hoje? Não. Provavelmente eu teria morrido no ano seguinte, porque eu estava muito doente. Mas eu lutei. Eu olhava para minha filha, a minha filha Bruna, mais velha, eu dizia, Senhor, me dá força para continuar, que eu não posso deixar a minha filha. Hoje você tem uma escolha aí. Você vai olhar para dentro de você e vai dizer, Senhor, eu preciso continuar. Você tem vida aí dentro. Então você não pode deixar morrer o que está aí dentro de você. Você precisa crer, você precisa acreditar que Deus está cuidando de você. Que Deus está fazendo um milagre. Hoje eu vejo todos os milagres na minha vida. O tempo todo. Através da minha vida, através da vida da minha família, eu vejo os milagres. Eu vejo Deus cuidando de cada um da minha família ali, sabe? Cada parente meu ali, eu vejo o cuidado do Senhor. Vejo o cuidado de Deus na vida da Luísa. Vejo o cuidado de Deus na vida do meu esposo. É um milagre. Porque quando a gente ora pela nossa família, nós estamos pedindo para que Deus cuide, né? Para que Deus faça um milagre, né? E é isso. Eu não podia ter mais filhos. Eu tinha a Bruna e os médicos falavam, você não pode engravidar. Porque você toma um medicamento muito forte. Se você tiver um filho, pode vir com alguma deficiência. E ali foi se passando. E eu já nem queria mais também, né? Assim, falar, nem quero mais filho, né? Porque como que eu vou ter um filho doente tomando esses medicamentos? Não tem nem condições, né? Na minha cabeça. Mas Deus me deu a Luísa, que está aqui. E ela veio saudável, sem nenhum problema. O meu maior milagre é a minha filha. Como que eu não posso dizer que Deus não faz milagres na minha vida? Se eu tenho uma filha linda, sem nenhum problema, que gosta de servir a Deus, ama estar na igreja. Então, assim, ela é o meu milagre. Então, não tem como a gente não falar que Deus não faz milagres. Deus faz muito milagre na nossa vida, mas depende da gente. Depende de você, não depende de mim. Hoje eu estou aqui compartilhando, né, os milagres, né, que Deus fez na minha vida e continua fazendo. Porque eu não deixei de crer no milagre dele em nenhum momento. Nenhum momento. Ele me sustentou todo o tempo. E me sustenta até hoje. E para eu estar aqui hoje, falando e contando Deus, foi tão difícil, gente, não sei vocês, mas eu passei uma semana assim, que passou a semana passada muito difícil. Muitas lutas. Eu pensei assim umas 3 vezes em mandar mensagem para o pastor Rodrigo e dizer, pastor, eu não vou fazer essa pregação. Mas Deus falava que eu tinha que subir, que eu tinha que fazer. E eu precisei me ausentar da minha empresa. A minha empresa era meu altar, não é mais. Às vezes nós precisamos quebrar um altar na nossa vida. Qual é o altar da sua vida hoje que você precisa quebrar? Você precisa pegar, jogar e falar assim, você não é meu altar. A minha empresa era meu altar. Porque eu achava assim que eu não podia me ausentar, porque senão as coisas não iam dar certo. Que eu tinha que estar ali com o olho em tudo e cuidando de tudo. Só que eu fiquei assim num burnout de tanto trabalho. Não sei se alguém já teve burnout aí, de trabalhar. Eu tive vários burnout. E esse burnout foi o pior de todos. Foi o que eu olhei assim para a Evelyn, que trabalha comigo, e disse assim, Evelyn do céu, o meu sonho virou meu pesadelo, que era a minha empresa. Aí, quando eu olhei e falei aquilo, daí eu falei assim, meu Deus, mas por que eu estou falando isso se esse é o meu sonho, que foi o Senhor que me deu, o Senhor que me capacitou, com todas as minhas dificuldades, com todas as minhas dores, angústias. Ele me deu isso. Por que eu estou falando isso? Mas por quê? Porque eu estava tão atarefada, eu estava igual Marta, atarefada, sabe? A passagem de Marta, que diz assim, que Marta estava lá trabalhando, igual uma louca lá, e Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo a voz de Jesus. Ela estava aproveitando o melhor que Jesus tinha ali. E eu não, naquele momento estava igual Marta, bem louca, trabalhando. E daí Jesus falou, ei, para aí minha filha, você esqueceu dos milagres que eu fiz para você?
Você esqueceu lá de 2008, quando estava quase morrendo? Que eu te dei as providências para você? Ei, minha filha, você esqueceu em dezembro desse ano? Você está com 30%? Ei, desacelera. Preciso que você pare. Que você me ouça. Que você se prepare. Porque você precisa contar o teu testemunho. Você precisa falar das suas dores. Porque tem pessoas que precisam ouvir. Tem pessoas que precisam ser curadas. Tem pessoas que precisam lembrar do milagre que Deus fez. Eu não sei em que ano Deus fez um milagre na sua vida, mas em algum momento Ele fez. E Ele continua fazendo. Mas você está ali tão atarefado assim como eu, que não está percebendo os milagres nele. As providências que Ele está te colocando todos os dias nas suas mãos. Mas tem momentos que você vai precisar parar. Tem momentos que você vai ter que recuar e falar assim, tá bom, Senhor, estou aqui. Agora eu vou te buscar. E eu não estou dizendo buscar Jesus assim de qualquer maneira. Pegar e sair de qualquer maneira. Não. É se isolar. Ouvir a voz do Senhor. Ouvir o que Ele tem. Porque essa ministração que Deus colocou no meu coração, que eu tinha que falar aqui de milagre, foi na minha dor. Que Deus testificou essa ministração. Que eu precisava fazer essa ministração. Precisava falar desses milagres. Em uma conversa com meu marido, a gente indo viajar, que eu precisava sair do meu trabalho, eu comecei a falar, lembrar das coisas ali. E daí eu falei para ele, eu já tenho a ministração. É um milagre. Por quê? Eu sou um milagre. Porque Deus me sustentou até agora. E Ele continua me sustentando. Mas eu entendi que tem coisas que não vai ser com a força do meu braço. Tem coisas que não vai ser eu indo lá e fazendo tudo sozinha. Tem coisas que eu vou precisar da ajuda. Vou precisar da ajuda da Rosana, vou precisar da ajuda da Evelyn, da Justina, do Cauã, da Milena, do meu marido. Essas pessoas, elas trabalham comigo. Elas fazem parte da minha história. Elas me ajudam. Deus colocou elas. Um dia eu orei para o Senhor e falei assim, Senhor, eu quero que o Senhor me mande, Senhor, uma pessoa que me ajude no meu trabalho. Que ela ame o que eu faço. Que ela goste de fazer os bolos. Que ela possa olhar para a minha empresa com um olhar de dono. Que ela possa olhar para a minha empresa com amor. Sabe quando que eu fiz essa oração? Sentada no banco, esperando a minha consulta médica. Às vezes a oração que você vai fazer, às vezes vai ser sentado num banquinho de um hospital. Às vezes vai ser sentado num ônibus. Às vezes vai ser de pé trabalhando. Mas Deus quer que você ore. Ele quer que você fale. Ele quer que você peça. Nós precisamos verbalizar aquilo que a gente precisa. Precisamos falar para o Senhor o que a gente quer. Eu precisava que Deus me enviasse uma pessoa que amasse o meu trabalho. Que fizesse o trabalho com amor. Ele me enviou. A Rosana está aqui. Deus me enviou ela. E eu tenho certeza que foi resposta de oração na minha vida. Ela ama o trabalho. Ela ama fazer os bolos. Então Deus colocou uma equipe na minha vida. Por que Ele colocou essa equipe? Eu orei, eu busquei. Eu pedi, Senhor, mande pessoas que confessem a mesma fé que eu confesso. Que esse time da minha empresa seja um time da mesma fé que eu confesso. Que esse time venha somar comigo. Que eu possa ter liberdade para te servir, Senhor. Que eu possa te buscar de todo o meu coração. E que eu possa lembrar todos os dias dos seus milagres na minha vida. Às vezes você olha e fala assim, nossa, mas você está falando aí de uma empresa. Sim, mas eu orei tanto, gente, tanto para que Deus me desse essa empresa, que vocês não têm noção o quanto eu pedia para Deus. Eu era a pessoa improvável. Uma pessoa doente, uma pessoa com diagnóstico que não tem cura. Mas eu tinha um sonho tão grande assim, né, no meu coração, de ter uma empresa, de crescer profissionalmente, de deixar um exemplo para as minhas filhas, uma história, que elas olhassem, que elas se espelhassem na mãe cristã, na mãe empresária, que elas tivessem orgulho da mãe delas. E eu trabalho todos os dias para não decepcionar ninguém que está à minha volta. Principalmente Deus. Porque quando Ele nos confia algo, Ele quer que a gente faça com amor. Ele quer que a gente zele, que a gente cuide daquilo. Com dedicação. Só que tem gente que entra na nossa vida e ela não faz com dedicação. Ela faz de qualquer maneira. E não fica, porque Deus não permite. Então, tudo que vocês forem fazer, façam bem feito. Faça com excelência. Faça com amor. Faça pensando que é para Deus. Porque se nós for fazer pensando que é para a gente não vai fazer com amor. Porque a gente é pecador, a gente é falho. E quando eu abri a minha empresa, gente, eu não tinha... Eu estava desempregada. Se eu tivesse R$2 na minha conta, era muito.
E eu fiz um empréstimo de 20 mil reais. Quem que dá um empréstimo de... Acho que era 20, né? Nem lembro direito. Quem que dá um empréstimo de 20 mil reais para uma pessoa desempregada? Ninguém, né? Como é que você vai pagar? Se você não tem emprego. Ninguém dá. Só essa pessoa for louca, né? Mas eu sabia que era Deus. Porque Ele liberou esse valor para mim. Sem ter um centavo praticamente na minha conta. E ali começou a minha trajetória. Não foi fácil, gente. Não foi fácil. Os 3 primeiros meses a gente pensou assim, a gente trabalhou direto, eu e meu marido. Sem folga. Direto. E a gente pensou em desistir. Aí eu tinha um processo da Sky. Eu tinha comprado uma antena na época e eles não cumpriram porque eles tinham que cumprir, né? E o meu cunhado mandou uma mensagem dizendo que eu tinha ganhado aquele processo na justiça. E tinha me dado um valor de... Não lembro exatamente agora o valor. E eu falei assim, nós olhamos assim, eu pro marido. Vamos fechar essa empresa agora, vamos pagar todas as contas, vamos largar isso aqui, né? Porque nós estávamos tão cansados. Mas daí meu cunhado falou assim, mas eu quero fazer um pedido, eu preciso de 8 mil emprestado. Eu falei assim, não acredito, agora eu vou ter que emprestar, né? Porque como é que eu vou dizer não, né? Não posso dizer não. Eu emprestei. Só que o que isso quer dizer? Que Deus não permitiu eu fechar a empresa naquele momento. Ele mandou o dinheiro, mas Ele reteu uma parte. Não, você não vai fechar. Foi eu que te dei. Então é milagre, gente. Quando eu falo que é milagre, é milagre. O milagre não é só de cura. O milagre também é no financeiro da gente. Quando Deus também abre uma porta ali improvável. Que às vezes você olha assim, nossa, mas é só se for Deus mesmo. E eu tenho vários testemunhos nessa área da financeira. Do milagre que Deus pode fazer. E Ele continua fazendo. Aí, ficamos ali, fomos tocando a nossa empresa, né? Chegou um momento que a gente quase se quebrou novamente. Por desobediência. O dinheiro começou a falar muito alto. Nosso coração endureceu. Nós começamos a reter. A gente começou a achar que era muito trazer a casa do Senhor. Nossa, é muito dinheiro, né? Não vamos levar, não. Vamos dar. Se der, a gente dá. Muitas vezes a gente faz isso. E sabe o que Deus faz? Ele nos lembra que quem deu foi Ele. E Ele tira quando Ele quiser. E ali, o Senhor começou a fechar as portas. A nossa venda começou a diminuir. A gente começou a ficar endividado. Meu marido voltou a trabalhar. E eu fiquei por um tempo na padaria, né? Ali, praticamente, trabalhou. A Fran me acompanhou também. A Fran também trabalhou comigo. Nos piores momentos da minha vida, a Fran também estava comigo ali. Então, ela conhece a minha história. E trabalhava eu e a Fran. Só que chegou um tempo também que a Fran também precisou se ausentar. E eu fiquei sozinha ali, para atender e para fazer a produção. Gente do céu, não foi fácil. Não foi fácil. Eu olhava e eu pedia misericórdia para o Senhor. Eu falava, Senhor, me dá graça, misericórdia, porque eu não aguento. E foram, assim, alguns meses, até contratar alguém para me ajudar. E foi indo. Só que eu olhava um ponto da esquina e eu falava assim, ai, Senhor, o Senhor é da me abençoar, que esse ponto vai ser meu. E eu estendia as minhas mãos para aquele ponto, assim, e eu falava, se Deus quiser, esse ponto vai ser meu, é o melhor ponto, e aqui Deus vai prosperar. Um dia eu falei para o meu marido, né, passando de carro, e eu falei, esse ponto vai ser nosso. Ele deu risada. Ele riu. E eu sou uma mulher, sim, eu falo que eu sou uma mulher de muita fé. Porque eu estendo as minhas mãos mesmo e profetizo, sabe? E Deus nunca falha comigo. E passou-se um tempo, a dona da padaria foi até a minha pane e falou assim, olha, a gente está fechando, eu vim vender essas coisas, você não quer comprar? Eu falei, daí eu peguei e fiquei com algumas coisas dela ali, né? Daí meu marido foi e falou com a dona do prédio, né? E ela nos alugou. E ali, meu marido fez um propósito com Deus. A gente começou a dar ali por mensalmente um propósito, um valor de 12 meses. E a gente foi. Começou com 100, 200, foi indo. Até dar 12 meses. A partir daquele momento ali, Deus começou a prosperar a nossa vida, prosperar aos poucos. Porque Deus não dá tudo de uma vez. Porque se der, a gente faz cagada, né? Então, Ele foi dando aos pouquinhos, assim, para mim, sabe? E Jesus me abençoou e continua me abençoando. E a partir daquele momento, a gente decidiu que a gente ia ser fiel a Deus. Não importasse o valor que entrasse. Nós íamos ser fiel a Deus. E assim nós somos até hoje. E Deus tem nos abençoado financeiramente. Só eu vejo como um milagre, sabe? Da onde eu saí, da doença, da empresa, até onde eu estou hoje. Eu enxergo como um milagre. Então Deus, quando Ele me isolou essa semana que eu peguei e fui tirar uns dias de descanso, Ele me trouxe à mente tudo aquilo que Ele tinha feito na minha vida. Desde o tratamento, desde a empresa, da minha filha, do meu casamento. Tudo Ele me trouxe à mente. Me mostrou ali todos os milagres que Ele fez na minha vida.
um a um. Então, eu vivo o milagre todos os dias. Não tem como eu dizer que eu não vivo esse milagre. E eu não ia falar dessa parte, né, da empresa, né, mas o Senhor me tocou que eu deveria falar. Né? Talvez você hoje está aqui passando por uma dificuldade, igual eu passei, meu esposo, mas Ele diz, seja fiel. No pouco, no muito, mas seja fiel. Porque se a gente não é fiel, Ele... Não é que é barganha, não é barganha. Mas Ele não tem a obrigação de ajudar o filho que não é obediente. Sabe nosso filho, quando ele é desobediente com a gente, o que a gente faz? A gente vai tirando tudo o que ele gosta, não é? Tira o celular, a gente vai penalizando, né, o nosso filho. Assim Deus faz com a gente. Quando a gente não é fiel ali, sabe? Quando a gente não vai fazendo as coisas que tem que ser feitas. Ele vai nos penalizando, Ele vai nos tirando as coisas. Aquilo que nos dói. Por quê? Porque Ele quer que a gente volte. Ele quer que a gente aprenda a confiar nele. Ele quer que a gente viva o milagre, realmente. Todos os dias. O milagre é tudo. Tudo. Desde o momento que você levanta, já é um milagre. O ar que você respira é um milagre. Agora nós vamos lá para Isaías 43, versículo 43, do 18 ao 19. Lá diz assim, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O milagre já está acontecendo. E você não está percebendo. Esqueça o passado. Olhe para frente. Deus tem coisas novas para você. Deixe Jesus entrar na tua vida. Ele abrirá novos caminhos para você. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus nessa noite? Se tem, levante a mão. Tem um irmão aqui, eu vou pedir para um diácono orar ali por ele. Aqui, ó. Pode erguer a mão, irmão, por favor. Feche os seus olhos. Agora olhe para dentro de você, reflita todos os milagres que Deus fez, que Deus está fazendo na tua vida. Reflita, pense em algo que você já vivenciou. Hoje Deus quer te lembrar de todos os milagres que Ele já fez na sua vida. Talvez você esqueceu de todos os milagres que Ele fez na sua vida. Mas hoje Ele está pedindo para você se lembrar dos milagres que Ele já fez na tua vida. Quero convidar você, irmão, você, irmã, que precisa viver o milagre. Você que tem uma ansiedade, uma depressão, ou você que está aí precisando de um milagre no teu financeiro. Você que talvez queira abrir uma empresa. Você que está passando por muitas lutas, venha para frente. Nós vamos orar pela tua vida. Não tenha vergonha, não tenha medo. Esse é um momento de cura, é um momento de libertação. É um momento que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Você talvez precise lembrar que Deus faz milagre todos os dias. E Ele está aqui hoje, esperando você. E Ele quer fazer um milagre na tua vida. Assim como Ele fez na vida da minha família, Ele vai fazer na tua. Venha para frente, eu sei que tem mais pessoas aí que precisam de uma oração, que precisam de uma cura. Talvez a tua cura não seja hoje, mas Deus vai te dar condições para você lutar. Deus vai colocar armaduras hoje na sua mão, para você vencer, para você não desistir. Mesmo que o médico tenha falado para você, olha, não tem cura, a última palavra é de Jesus. O que nos move é a fé. Nós precisamos crer que Ele é que faz o milagre, e Ele está aqui hoje, fazendo um milagre na sua vida. Só o fato de você estar aqui hoje já é um milagre. Agradeça a Deus, porque Ele te trouxe aqui. E você vai vivenciar o milagre, assim como eu vivencio todos os dias na minha vida. Ele também faz na tua vida.